Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com a comunicóloga, pesquisadora Nina Santos, que é também neta do grande intelectual, do grande geógrafo, pensador baiano brasileiro Milton Santos. E a gente vai falar um pouco sobre a mudança do nome da Avenida Adhemar de Barros para Avenida Milton Santos. Justiça sendo feita. Nina, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Dino. Prazer falar com você. Prazer meu. Tire uma curiosidade minha, seu nome é Nina mesmo ou é um apelido que você adotou? Olha, você foi rápido. Normalmente as pessoas, depois que me conhecem, para fazer essa pergunta. Mas eu sou gaiato, desculpe. É porque eu tenho pouco tempo. Não vou ter tempo de adquirir intimidade para perguntar. É facinho assim. É Nina? Nina mesmo. Pô, que maravilha. Eu tenho uma vontade de batizar meus filhos assim com o nome de 4 letras e que sejam tradicionalmente apelidos. Mas, Nina, diga pra gente um pouquinho assim, você tem noção da dimensão, da importância do seu avô? Acho que hoje eu tenho um pouco mais, né? Eu acho que nunca terei, assim, completamente. Mas meu avô faleceu quando eu tinha 13 anos, né? E até lá, praticamente, ele era meu avô, né? Teve poucas ocasiões em que eu fui me dando conta de que existia algo a mais, que ele interessava muito as outras pessoas, né? Eu lembro de um momento na reitoria da UFBA, eu veio fazer uma palestra, minha mãe me levou para assistir, e ao final eu queria falar com ele, né? Afinal, era meu avô. E tinha um monte de gente em volta, um monte de gente cumprimentando ele. E minha mãe falou, não, vamos para casa, em casa a gente fala com ele e tal. E eu falava, gente, mas por que esse tanto de gente? E aí, aos poucos, né, evidentemente, inclusive através da minha carreira clínica também, eu fui ganhando essa dimensão, né, do que é a obra de Milton Santos, do que é o homem de Milton Santos. E fico muito feliz aí com toda a família de ver essa homenagem sendo feita nesse momento na avenida que passa ali no principal campus da Universidade Federal da Bahia. A própria Universidade Federal da Bahia parece ter, talvez por excesso de proximidade, também demorado um pouco para entender a grandeza do professor Milton Santos. A gente sabe que o meio acadêmico é propício para disputas e ciúmes e, às vezes, mentalidades mais medíocres ocupam cargos importantes e sabotam figuras brilhantes. Assim, o professor Ciro Teixeira não foi professor emérito da UFBA vez nenhuma, e o próprio Milton Santos também não gozou assim, do prestígio que certamente merecia. Você considera que o nome da avenida agora é uma espécie assim, de justiça mesmo sendo feita por parte também da universidade em relação a Milton? Eu acho que de alguma forma sim, né? A história ela é construída sempre passo a passo, então tem vários momentos dessa relação, né, de Milton Santos com a Universidade Federal da Bahia. Eu queria até citar aqui um texto que a viúva de Milton Santos, Maria Helena, escreveu sobre justamente a troca de nome da avenida, em que ela lembra que Milton Santos, e aí eu já estou citando, né, o que ela escreveu, Milton Santos foi, de certa maneira, renegado pela própria Universidade Federal da Bahia, quando em 64, no momento em que ele tinha sido preso pelos militares, o reitor da UFBA pronunciava um discurso apoiando o golpe militar. 13 anos mais tarde, esses 13 anos ele esteve fora do Brasil, ele voltou à Bahia, né, em 77, na esperança de poder reencontrar sua terra e nela trabalhar. Mas a UFBA, que tinha demitido seu professor titular por abandono de posto, né, porque ele tinha sido forçado a sair do país durante a ditadura, ainda não estava pronta para acolhê-lo. E aí ele vira professor titular da USP e é só em 95, perto dele completar já 70 anos, que o reitor Felipe Sterpa, recém-impulsado, decidiu passar no Conselho Universitário a reintegração do antigo professor, né? Então, esse é um primeiro momento de reaproximação com a Universidade Federal da Bahia. Ele passa a dar aulas aqui, passa a vir com muito mais frequência para
para Salvador. E eu acho que agora a mudança do nome da avenida, eu acho que tem uma simbologia muito importante, assim, resgata aí um lugar do qual o Milton Santos nunca saiu, a relação dele com a Bahia sempre foi muito forte, mas ao mesmo tempo que nunca foi um lugar tão reconhecido quanto deveria, talvez. Ele colocava sempre assim o ser humano à frente das preocupações, digamos, geográficas, e denunciava a fome com muita constância e com muita firmeza. O Brasil nunca conseguiu resolver um problema elementar, que é a alimentação básica para todos. Tem um programa Fome Zero, não sei o quê, mas a gente nunca conseguiu, de fato, dar cabo. Isso piora, melhora, mas nunca se resolve. E agora está num momento agudamente pior, por causa da pandemia, por causa da crise econômica e de outros fatores tantos. Mas, na sua opinião, como você acha que seu avô veria esta questão especificamente da fome dos brasileiros neste momento? É sempre arriscado, né, responder essas perguntas, porque falar com meu avô não é fácil. Mas eu posso especular aqui, com base no que eu conheço, né, das ideias, da obra dele, que eu acho que é uma coisa muito central, né, na obra dele como um todo, na forma dele de pensar o mundo, é justamente esse protagonismo do homem, do cidadão, no sentido mais amplo, homem, mulher, cidadão, cidadã, na interação com a técnica. Então, ele fala muito de como as técnicas elas ganham sentido na sociedade através da utilização humana que é feita dessas técnicas. E a questão da fome tem muito a ver com isso, né? A gente tem técnicas muito avançadas hoje no alimentar, o que não significa que a produção dê conta, né, seja igualmente distribuída para que possa matar a fome de toda a população, seja da Bahia, do Brasil e do mundo. Portanto, eu acho que ele veria esse momento como um momento de bastante gravidade, como um momento de aumento extremamente cruel e agudo, né, dessas desigualdades sociais. Ele sempre criticou como sendo a base de uma série de rupturas sociais que acontecem a partir disso. E, por um lado, eu acho que é importante, sim, a gente admitir que o Brasil nunca resolveu a questão da fome, que é uma questão muito básica, mas, por outro, eu acho que é importante a gente admitir também que houve avanços e que a gente está num momento de muitos retrocessos, né? O Brasil chegou a sair do mapa da fome, o mapa internacional da fome, por exemplo, e voltou a esse mapa recentemente. A gente está num momento em que a gente vê a olho nu, né, passando nas ruas das cidades brasileiras, a quantidade de população de rua, a quantidade de pessoas com fome, pedindo ajuda de alimento. Então, eu acho que, de fato, a fome é algo que sempre perpassou a realidade brasileira, mas a gente está num momento extremamente grave. A gente está conversando com Nina Santos, comunicóloga, pesquisadora e neta do professor Milton Santos, que agora é nome da Avenida ex-Adhemar de Barros, o homem do Rouba Mais Faz. Nina, falando do seu avô agora, não do geógrafo, do pensador, mas do seu avô mesmo. Você disse que quando ele morreu você tinha 13 anos. 13 anos dá para conviver, para formar. Ele deve ter te estragado de alguma forma, que é a função dos avós. O que é que você lembra, assim, do seu avô especialmente? Quais são os momentos que você poderia contar para a gente? Então, a gente tinha uma convivência, apesar dele morar em São Paulo, né, desde que eu nasci em 88, ele já morava em São Paulo, e eu sempre morei aqui em Salvador. A gente tinha uma relação razoavelmente próxima, eu ia passar todas as férias, aliás, em São Paulo, né, então meio de ano, final de ano, era sempre lá na casa dele, e era muito rotina universitária, assim, para ser bem sincera. A gente levava ele para a USP, né, eu, meu irmão, meu tio, Fafá, que é o mais novo dele, e Maria Helena, que é a irmã dele, ia até a USP, e aí fazia passeios na própria USP, ia passear no bosque da USP, ia ver as cobras do Instituto Butantan,
explorava tudo que tinha ali de diversão infantil, depois fazia passeios em volta do campus universitário e tudo mais. E em casa eram muito momentos de convivência familiar mesmo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi com muita clareza, assim, era que se falava francês na casa dele, né? Porque a esposa dele, né, Maria Helena, é francesa. Eles tinham uma vontade de também fazer com que essa fosse uma língua fluente de Rafael, né, que é o filho mais novo. E meus pais também falavam francês, né, minha mãe e meu pai, porque fizeram mestrado e doutorado na... E por causa disso eu me sentia completamente excluída da conversa, porque eu não entendia absolutamente nada do que estava sendo conversado. Eu sentia que tinha algo muito importante rolando ali. E foi por isso que eu fui aprender francês, para poder, bem novinha, para poder entender o que é que se passava naquelas coisas acaloradas que na sala da casa dele. E de resto, aqui em Salvador era fácil. Quarto de hotel, pular na cama, enfim, brincadeira de criança com a avó, assim mesmo. Era uma coisa muito gostosa que a gente tinha. Que maravilha. Eu tenho um depoimento aqui de Fábio Vieira no YouTube. Sou geógrafo. O professor Milton revolucionou a ciência geográfica ao definir um objeto específico dela. Relevância máxima na formação de todos os geógrafos. E, para quem quer saber mais, quem quiser saber mais, você é uma das responsáveis pelo site oficial miltonsantos.com.br. Diga para a gente, para os ouvintes, o que é que se encontra nesse site, que conteúdo as pessoas encontrarão ao navegar. Então, eu fico sempre muito emocionada quando eu ouço relatos como esse do Fábio. E eu recebo sempre, justamente através do canal que a gente criou no site, né, professores de geografia, estudantes, pessoas que têm algum tipo de proximidade, e não só com a geografia, né, de diversas áreas. Já recebi mensagem de pessoas de nutrição, de medicina, de química, se referindo a algum ponto específico da obra de meu avô, que contribuiu para o trabalho que elas estavam fazendo. Eu acho que isso é o maior legado, assim, que ele poderia deixar, né? Essa inspiração para que as pessoas usem as ideias dele, seja para criticar, seja para avançar, seja para concordar, mas são ideias que ainda são muito atuais, né? E foi justamente com essa ideia de manter a atualidade, né, da obra de Santos, que no aniversário de 10 anos da morte dele, né, que foi em 2011, a gente lançou esse site justamente no intuito de deixar um pouco mais acessível informações, seja sobre a biografia dele, seja alguns arquivos multimídia que eu consegui digitalizar, então fotos, alguns vídeos, alguns áudios de aulas ou palestras, e tentamos também reunir publicações sobre ele, né? Inclusive, essa é uma parte que precisa de atualização constante, porque eu recebo o tempo inteiro teses, dissertações, livros, enfim, projetos que falam sobre Milton. Mas eu acho que é também uma forma das pessoas poderem acompanhar, né, o que está sendo feito atualmente, como a obra dele está sendo usada, quais são os conceitos que estão sendo mais comentados, menos comentados. Tem também obras em diversas línguas. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de acessar obras que foram publicadas em inglês ou em francês. Então, a gente disponibiliza isso no site. Fora isso, a biografia completa, o currículo completo dele, assim, para pesquisadores, é algo que pode ser bastante útil para tentar localizar palestras ou textos que ainda não estejam em circulação. E manter o contato mesmo, manter o contato com as pessoas que têm interesse em alguma forma de relacionar com a obra e com o Milton Santos. Nina, muito obrigado por esta conversa. Sucesso aí no seu trabalho e parabéns por manter acesa a memória, o legado do seu avô. Boa noite. Eu é que agradeço. Até a próxima. Agradeço o espaço e agradeço também a todos os soteropolitanos e soteropolitanas que participaram aí da campanha pela Avenida Milton Santos.